Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês por aí? Espero que estejamos todos bem. Esse momento difícil aí, mas a gente vai levando, certo? Bom, falar um pouquinho, continuar falando mais sobre cultura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da autoridade e identidade, tá? A gente já viu alguma coisa sobre cultura, alguns conceitos, alguns vídeos, a gente passou outras aulas. E hoje a gente vai continuar dando uma reforçada mais sobre isso, vai continuar falando mais algumas aulas e vai continuar falando sobre a questão da cultura. Então assim, a identidade versus alteridade. Identidade é aquilo que me identifica enquanto sujeito histórico, em minhas crenças, meus valores, minha cultura, das minhas raízes, certo? Então a gente tem, cada um de nós, isso a gente pode, por exemplo, a gente tem uma cultura ocidental, possamos falar sobre isso. Então nós temos uma cultura que nos identifica com uma cultura ocidental, certo? Então esse é um aspecto. Então isso é uma coisa que eu me identifico, nós gaúchos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, temos uma identidade cultural forte, raízes fincadas, a questão da tradição, da revolução, do CTGs. Isso é uma identidade histórica que vamos trazendo do ponto de vista histórico, que vai nos levando a ter essa identidade cultural, certo? Então, isso a gente chama de identidade, nós identificando quanto dentro da nossa sociedade aquelas coisas que nos dão, aquelas crenças religiosas, as tradições políticas, culturais, socioculturais, etc, que vamos trazendo uma identidade bem arraigada, bem fortalecida, bem forte. No meu caso, por exemplo, nossa cultura gaúcha aqui. Bom, a gente viu isso já nas aulas anteriores, falando sobre a questão da cultura, e cultura é aqueles valores que vai nos identificando, né? Então não tem muito o que falar mais sobre isso. Importante a gente falar assim, a alteridade significa alter, quer dizer outro, tá? Outro. Portanto, a identificação da história é do outro, o conhecimento do outro, tá? Vamos corrigir aqui, né, a palavra que está errada. É o conhecimento do outro. Conhecimento do outro. Quer dizer, eu reconhecer o outro como diferente. Vejamos bem, porque nós somos, do ponto de vista, aí tem que ter um cuidado, é uma coisa que não é muito difícil de compreender, mas tem que ter um cuidado, tá? Quando a gente fala que nós temos a identificação, isso é uma coisa interessante, que nós temos a identificação, mas cada ser humano é único. Mas aqui a gente não está falando de ser humano, aqui a gente está falando quanto cultura mesmo, como uma coisa mais social, mais sociológica, tá? Então quando eu estou falando aqui no outro, eu não estou falando cada um de nós, por exemplo, porque cada um de nós é um, né? Não existe duas pessoas iguais, até com os indicadores, as digitais de todo mundo no mundo, bilhões e bilhões de pessoas no mundo, e não existe ninguém com a identificação igual. É só para ter uma ideia de como prova de que cada ser humano é único realmente no mundo, né? Não existe dois iguais, mesmo gêmeos, né? Então, assim, a gente está falando aqui de uma questão sociocultural, ou seja, reconhecer outras culturas, outras tradições, outras histórias que não seja a minha ou do meu povo, certo? Então, quando a gente está falando de alteridade aqui, a gente está falando de outra cultura, outra situação, outros povos, tá? Outros conhecimentos, outras histórias, outras identificações, outros valores, outras crenças, outras sabedorias, assim como nós temos as nossas também, certo? Então é importante isso. Bom, então isso, gente, é importante por quê? Porque a gente chama de diversidade, né? A pluralidade. Temos garantias, inclusive legais, temos garantias legais no Brasil, por exemplo, né? Vamos pensar nós, por exemplo, nós estamos no Brasil. A diversidade, a pluralidade cultural de ideias, reconhecimento de que as pessoas não são iguais, que existem diversas culturas, existem proteções a alguns povos. A Constituição brasileira garante a questão da pluralidade cultural, diversidade cultural, né? Que é importante. Eu não sou obrigado, eu não preciso concordar e fazer a cultura do outro, eu não preciso fazer isso.
Mas o importante é respeitar, isso é que é essencial. Então a gente tem que viver nesse mundo inteiro em que eu tenho minha identificação social, sociológica do meu povo, da minha cultura, das minhas crenças, dos meus valores cristãos, morais, etc, 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 com outras culturas que a gente chama aqui de alteridade, cuidado para não confundir com a empatia, tá? Às vezes as pessoas confundem. Não é empatia, porque empatia tem um valor, que é uma coisa que é se colocar no lugar do outro. Aqui é quase isso, tá? Aqui, na verdade, está mais na questão de reconhecer que tem outras pessoas que são diferentes de mim. Na verdade, é muito mais isso. Porque a empatia, do ponto de vista, da psicologia, das religiões e tal, a empatia de valores, a questão de valores humanos, ela tem é a capacidade de te colocar no lugar do outro, que é um valor fantástico, que a gente tem que treinar sempre. A gente sempre tem que pensar, tentar se colocar no lugar dos outros, né? Mas isso é outra questão de outro debate. Aqui nessa questão que a gente está falando da sociologia, a gente está dizendo para reconhecer que existem outras culturas, existem outros povos que são diferentes de mim, e são diferentes dos meus valores e das minhas crenças. Aí a gente pode, e é por isso que é garantida a diversidade e a pluralidade do Brasil. Porque, enfim, por exemplo, vai pensar sobre quantas, aí entra questões religiosas, questões históricas e questões de outras diversidades, outros assuntos, outras culturas. Por exemplo, pega a questão do aborto, tem debate, tem valores religiosos envolvidos, tem valores diferentes, então são coisas que vão nos fazendo que garantimos que nós todos temos direito à opinião, à diversidade, a culturas diferentes, e desde que isso aqui é essencial, gente, ó, isso aqui que é fundamental, a gente saber respeitar as diferenças, respeitar as culturas diferentes da nossa aqui. Isso é fundamental no mundo. Num mundo tão louco que a gente tem, né? Tão maluco que a gente tem, de tanta intolerância, né? Na verdade, eu respeitar e reconhecer o que o outro é diferente de mim, que eu não tenho o valor absoluto e que eu não tenho o conhecimento, e que eu não tenho que a minha verdade é referente às minhas crenças, à minha história, às minhas raízes, e que outros, eu tenho que reconhecer que outros podem ter valores e outras questões diferentes da minha, tá certo? Então é importante a questão da diversidade, pluralidade e respeitar a diferença, reconhecer que existem outras culturas, outras identidades, outras pessoas, outros povos que pensam diferente da gente, tá certo? Então é isso aí, com relação à cultura, é essa aula que a gente quer falar aí, bate com um papo aí, tá? Tudo de bom pra vocês, tchau, tchau, até a próxima.